vamos trazer mais bastidor aqui para o CNN Arena. Continuamos falando de Supremo Tribunal Federal e de indicações que virão. O presidente Lula tem dito a aliados que quer, inclusive, consultar os demais ministros do Supremo Tribunal Federal antes de escolher o substituto da Rosa Weber na corte. A presidente do STF completa em outubro 75 anos, que é a idade máxima para a aposentadoria de um ministro. Então, Lula quer um nome que agrade os demais ministros, levando em consideração, mais uma vez, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Lula não está comprometido em indicar uma mulher para a vaga, a despeito da pressão que ele sofre da militância do PT. Depois de escolher o Cristiano Zanin, agora cresce também uma outra ala, defende que Lula faça um gesto para fora, para a política ou para o judiciário. Então, nomes como o do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, e do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, estão no páreo. Nas últimas semanas também temos ouvido bastante dos aliados do presidente uma possível indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias. Aí seria uma indicação da cota pessoal, mais uma, do presidente da República. Só que sempre é ponderado. Como o Zanin já entrou na cota pessoal, neste momento, o AGU é visto com menor probabilidade no entorno do presidente da República. Poit, quero te ouvir sobre as indicações e sobre essas possibilidades de troca. Fica à vontade, Supremo e PGR. Ana, fica difícil, né? A população brasileira, sabe, ter alguma confiança nesse processo todo. A gente pode discutir o lado técnico aqui, né? O Paulo Ganimi, deputado federal do Rio de Janeiro, junto comigo, a gente fez um projeto lá, eu apoiei o projeto dele e outros apoiaram para mudar as regras de indicação para o STF, para a gente diminuir o tempo de estar no STF, colocar o que eles chamavam uma época lá, PEC da Bengala, né? Para, poxa, tem que se aposentar antes, não pode ficar de eterno. Imagina o Zanin, não vou discutir a competência dele, porque para tirar alguém da cadeia como ele tirou, deve ser competente, né? Mas imagina que ele é muito jovem, ele vai ficar muito tempo lá no cargo. Então, a gente pode discutir todo o lado técnico, a lista tríplice, que legitima em relação ao pessoal da área, sabe? Poxa, legal, olha, os líderes que nós reconhecemos entre nós são esses três aqui, escolha entre os três. Então, o presidente está com muito poder concentrado na mão. E aí, para pensar na população vendo isso, eu lembro do que o Diego Amorim falou ontem para a gente, do motorista do bug dele lá em Natal. Para quem não viu, o Diego Amorim falou assim, eu gosto muito de conversar com a população na rua, e eu conversei lá com o rapaz que estava lá dirigindo o bug, né? E ele comentando sobre política. E eu converso sobre isso muito com o Uber. Pego o Uber e venho conversando. Mas o que você acha do presidente indicar o advogado dele para o STF, o cara que apresentou o parecer para o Bolsonaro se tornar inelegível para a PGR, agora aventar o Jorge Messias para o STF? Qual Messias? Aquele. O Bessias. Ah, não. Então, assim, imagina a população lá fora vendo um negócio desse. Num país que a gente tem a tal da tripartição do poder, né? Que é os três poderes para ter o famoso checks and balances, que é o equilíbrio. Um poder controla o outro, um poder não deixa o outro avançar. Mas pera lá, um poder é o executivo, que é o Lula. O outro é o judiciário, que é o STF, que está colocando o advogado, o Bessias. E o legislativo, na base da emenda e do cargo, ele consegue também controlar. Pera lá, gente. Então, eu fico pensando na população, Tainá. É muito ruim as sinalizações. Tanta gente boa, precisa escolher aqueles que são amigos e tem algum tipo de conflito? Caminoto, o que vai pesar nessa escolha, hein? Entre nomes que agradem o judiciário e uma possibilidade do Lula gastar mais uma ficha dele com uma cota pessoal, escolhendo o AGU? O desgaste foi enorme com a indicação do Zanin. Isso, inclusive, as pesquisas mostram. Então, acho que, mais do que uma aceno, é uma necessidade de tentar buscar um nome aí, vamos dizer, um pouco mais neutro. Mas eu não descartaria o Messias como candidato a essa vaga. Eu acho que ainda o jogo é um jogo que está sendo jogado, e se fosse no âmago ali do ciclo do poder,
o Messias ou alguma pessoa muito próxima seria o escolhido. Mas há uma questão aí de se buscar atenuar a escolha que foi feita. Agora, eu tenho 2 pontos que eu queria comentar, só acrescentando sobre isso. Essa questão de o Gilmar e o Alexandre virarem interlocutores privilegiados de indicações, eu já ouvi também para outras coisas. Isso está errado, gente. Está errado. Tudo bem que você pode ouvir, consultar de uma maneira republicana, tal, mas eles são juízes do Supremo Tribunal Federal. Essa proximidade quase de, vamos dizer, um cargo de consultoria à presidência da República é comprometedor, é constrangedor. Então, eu não sei como isso se dá, mas como isso vem sendo muito vinculado, é uma coisa, eu realmente acho complicado. Em relação à PGR, o importante, a Janaína falou isso, da Constituição, todos falaram, é que o procurador-geral seja da República, não do presidente, né? Procurador-geral da República, interesses da República. Tudo bem que pode ser uma pessoa próxima do presidente, com simpatia e tal. Ali o Lula não tem condições de indicar seu advogado, porque precisa ser alguém com carreira ali na PGR, mas precisa ser o procurador-geral da República. E a gente tem um histórico, não apenas o Aras, que eu acho que o Aras foi, sim, conivente, não cumpriu sua missão como devia, principalmente em relação à pandemia. Nós não tivemos nenhuma ação da PGR concreta em relação ao escândalo que nós vimos nas políticas públicas durante a pandemia, mas outros PGRs também tiveram situações, desde o Fernando Henrique, lá atrás, e demais. Então, eu acho que isso é uma questão que a gente tentar ambicionar um procurador-geral da República que siga a Constituição, que ele se atenha aos interesses e busque o máximo de isenção.